só fazer uma consideração? Sim. Vossa Excelência acha que a simples, ou melhor, o simples recrudescimento da pena seria a solução? Sim. Porque nós temos experiências aí, por exemplo, com a lei de crimes hediondos, que a criminalidade violenta, ao invés de diminuir, ela aumentou. Então já está mais do que provado que não é, vamos dizer assim, a quantidade da pena que por si só diminui a criminalidade. Então não seria procurar talvez outros meios, talvez melhorar a celeridade da justiça, porque, como o coronel falou, você precisa ter agilidade, não só na apuração dos fatos, dos crimes, como na punição. Sim, inclusive, eu ia complementar com essa sua abordagem, que essa alteração do Código Penal também eu apresentei uma alteração no próprio Código de Processo e nos crimes que tratam dos crimes de responsabilidade, de improbidade administrativa, né, dando uma preferência de tramitação visando a impunidade. É o fórum privilegiado. Visando a impunidade. Então nós temos que atacar. Ter uma pena que ela retribua aquele prejuízo que ele causou à sociedade, porque qual a diferença de um prefeito, do administrador público, do agente político, que desvia dinheiro de merenda escolar, dinheiro que criança vai se alimentar, vai para a criança remédio, pobre, ela vai para a escola para comer antes de estudar. Sim. Né? E esse indivíduo, esse bandido que desvia o dinheiro público de uma escola pública, qual a diferença dele para um homicida criminoso comum? Ele mata muito mais. Ele teria que ter até um reconhecimento maior. Genocida, um verdadeiro genocida. Qual a diferença desse administrador, o agente público, que desvia dinheiro de remédio público, de hospital público de criança, de maternidade infantil, que causa mortalidade infantil? Então, nós temos que ter essa responsabilidade, o Estado tem que dar essa resposta. A sociedade quer esse tipo de resposta. Por quê? A resposta que o Estado está tendo hoje para a sociedade está nas estatísticas das cadeias públicas e das penitenciárias, que estão abarrotadas de vítima desse sistema corrupto implantado no Brasil. E que a presidente Dilma, de uma forma sábia e de uma forma responsável, apresentou logo como proposta de início do seu governo, urgente, no seu pronunciamento encaminhado ao Congresso Nacional, o combate à corrupção e o crack. O narcotráfico, em especial o consumo de crack, a prevenção e o consumo de crack. Como porque ninguém tem a ilusão, né, deputado, de que vai sair dessas cadeias, dessas prisões, alguém de fato minimamente recuperado, melhorado, minimamente pronto para qualquer coisa que não seja pior. É uma verdadeira escola do crime. Todos nós sabemos disso e não fazemos nada. Há uma omissão. Então, essa omissão nós vamos tentar corrigir. Eu estou tentando corrigir, né, alinhado a esse projeto, a esse programa, essa conclamação da presidente Dilma, que eu apresentei, além dessas alterações do crime de corrupção, elevando de 12 a 30 a pena, também criando uma comissão especial parlamentar de inquérito para investigar as políticas públicas de prevenção do consumo de crack. E também uma comissão especial dentro da Comissão de Segurança Pública para estabelecer princípios e premissas, instrumentos para regulamentar a atividade policial. Uma lei que regulamente a atividade policial. Então temos que atender. Muito importante. Temos que atender essas duas demandas sociais prementes para que nós tenhamos uma maior segurança. Porque dentro dessas comunidades não se produz crack, não se produz arma, não se produz qualquer tipo de equipamento que vá a propor qualquer tipo de enfrentamento com as forças de segurança pública. Então, se lá chegam, tem antes um crime maior, que é a corrupção. Rapidamente, para nós concluirmos, por favor, coronel. Eu gostaria de, pegando a linha de raciocínio do nobre deputado, nós precisamos fugir dessas soluções muito ortodoxas e herméticas. No Rio de Janeiro, está sendo apresentado pelo Executivo uma mensagem para criar a delação premiada no âmbito administrativo. Ou seja, nós precisamos entender que o crime organizado, dentro do Estado, ele se enraiza e tem métodos que são difíceis da gente combater e apurar. Então, a gente precisa sair disso e criar novos mecanismos, dando alguma benesse para quem resolve denunciar, entendeu? A gente precisa mudar um pouco o foco, porque se a gente ficar preso nessa legislação anacrônica, nós não vamos avançar. Só a corregedoria, no Rio de Janeiro nós excluímos de 2007 até 2010, só em corrupção e concussão, extorsão e concussão, 200 policiais. Vai solucionar? Vão ser mais 200, mas... E vai continuar o problema. Nós precisamos ter resposta eficaz que não cause sensação de impunidade para a população. Demora 5, 6, 10 anos para excluir um funcionário público. Isso é deputado, impunidade. eu gostaria de colocar uma coisa,
que é o seguinte, nas periferias, nas comunidades hoje, nós temos a percepção que um novo modelo de segurança pública ela tem que incluir o ensino, ele tem que incluir a cultura, ele tem que incluir o protagonismo da comunidade, né? Dentro disso, nós estamos escrevendo livros, nós estamos fazendo rap, nós estamos percebendo que nós somos os elementos da mudança. Nossa, como a gente descobriu que, por exemplo, o Zumbi, né, é o nosso herói, mas nos contaram que Duque de Caxias era o nosso herói. E a gente sabe que, quando a gente percebe, porque tem as duas ações, né, a gente percebe que essas pessoas eram chamadas em momentos em que ninguém resolvia, né? E se não houver um diálogo da polícia com a periferia, com as comunidades, com os meios de comunicação, porque o que tem de jornal de 50 centavos, né, vendendo sangue, isso não é discutido. Nós temos hoje a Sociedade Organizada contra o Crack, que foi criada na cidade de Ceilândia, com várias entidades reunidas. Os moleques hoje estão saindo dos bueiros, dormindo nos bueiros, né? Quer dizer, os carros estão passando, daqui a pouco abre um bueiro. E o interessante é que um parceiro falou para a gente lá no dia do debate, ele falou, Gog, antes nós éramos viciados, a periferia era viciada. Hoje, no caso do crack, é um caso da sociedade, Vira uma pandemia, né? E o que acontece? Porque saúde pública. Porque questão de saúde pública. Deixou de atingir apenas a periferia. Sim. Olha o detalhe. Eu tenho até um fato a ser complementar. Tem um caso concreto nessas nossas andanças agora. Eu visitei várias comunidades. Imagine eu, agente da lei, agente público, representante no órgão de segurança pública federal, a entrar em qualquer comunidade, né, dos estados onde se dizem localidades de alto risco, né, para qualquer agente de segurança pública, a ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, desarmado e sem nenhum acompanhamento de nenhum aparato estatal de força de segurança pública. Por quê? Porque há uma compreensão dessa comunidade, dessas pessoas que vivem nessas comunidades, do trabalho que foi desenvolvido. Ou seja, eu nunca prendi pobre, eu nunca prendi nenhum desempregado, nunca prendi nenhum desassistido. Eu prendi quem foi os causadores dessas vítimas desse sistema implantado no Brasil. Isso eu fiz. Isso. Durante 12 anos dentro da Polícia Federal. E houve um reconhecimento. Houve esse reconhecimento. E na comunidade aglomerado da Serra, surgiu um fenômeno muito interessante, que eu chamei os garotos. Os garotos envolvidos com tráfico de entorpecentes, os garotos viciados, alguns adultos também, e fiz uma pequena reunião e uma pequena conversa. E dessa conversa surgiu o seguinte fenômeno. Eu falei, olha, eu falei na Rádio Favela, olha, esse crack está destruindo a infância e juventude do nosso país. A gente tive essa coragem de falar e eles me ouviram, a comunidade toda me ouviu, saí de lá abraçado, reconhecido, e eles depois me confidenciaram em uma outra ocasião. Falei assim, tio, o negócio é o seguinte, olha, o senhor falou que aqui a gente não produz isso não, a gente não produz não. Quem traz isso aqui são os agentes da lei para nós, de 50 a 100 quilos por semana. São os agentes da lei que traz isso aqui na comunidade. Agora nós estamos com um problema. É que essa droga, como o senhor falou, lá no asfalto ninguém quer comprar. Nós é que estamos comprando e estamos consumindo. E nós estamos trocando por eletrodoméstico e até mesmo roupas e objetos pessoais. O dono do movimento não aguenta mais o volume de objetos que ele tem trocado, ele já não quer mais. Olha o problema social de desassistência total do Estado de uma situação que essa droga, o crack, ela é a droga do pobre, ela é a droga da infância, ela é a droga da juventude mais pobre desse país. Estão destruindo a infância e a juventude do nosso país. Mas gera renda. Para que tem que destruir? Porque o Brasil é rico, o Brasil tem uma potencialidade muito grande perante os desafios internacionais, e quem vai proteger esse Brasil do amanhã são essa juventude e esses jovens. De uma infância que não vai chegar à adolescência e de adolescentes que não vão virar adultos. Né? Para nós encerrarmos, doutor José Gomes, suas considerações finais. Eu só gostaria de finalizar dizendo o que o deputado acabou de dizer mostra exatamente o problema da corrupção na polícia, que talvez seja o maior mal da corporação. Então, para que se resolva, obviamente precisa de medidas e mais medidas, o problema não é tão singelo, sim, mas para que se encontre uma resposta rápida, no nosso entendimento, é exatamente isso que nós dissemos, ou seja,
é preciso que se faça uma apuração, vamos dizer assim, célere em todas as polícias, uma apuração séria, que se puna efetivamente, que se extirpe da corporação os maus policiais, que a polícia possa se aproximar da coletividade, da comunidade, e isto é uma questão de tempo, é cultura, não é? Decorre dos atos da polícia, e também, no aspecto criminal, é que se agilize as punições. Porque muito mais eficiente do que uma pena grave é a certeza da punição, é a certeza de que a pessoa vai cumprir aquilo em um tempo pequeno. Tá certo? Então, são essas as considerações finais que eu gostaria de fazer. Senhores, muito obrigado. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Daríamos para fazer um programa de 1h30, se fosse possível. Muito obrigada pela participação de vocês e assim nós encerramos mais esse Participação Popular. Você ainda pode continuar participando com opiniões, sugestões, críticas e ideias de novos temas a serem debatidos aqui no nosso programa. Anote o nosso telefone, nosso e-mail, blog, Twitter, fórum de debates que estão aparecendo na nossa tela. A gente se vê no próximo programa. Até lá.